Vamos abrir a Bíblia em Joel, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo 28 e 29. A presença de Deus, ela é real nesse lugar, nessa igreja, e a gente já pôde desfrutar, de degustar de alguma coisa que o Senhor já providenciou para nós. Mas eu quero informar os irmãos que Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero registrar aqui a minha gratidão pelo convite, começando pelo pastor Leonir, um amigo nosso, foi o nosso líder, foi o nosso guia por muito tempo aqui no Rio Bonito. Eu aprendi muito com o Senhor, viu? Uma bênção. E obrigado pela lembrança. Tá? Que Deus abençoe você, cadê a Débora? Tá correndo, tá trabalhando aí, né? Também fiquei feliz de ver a Sara, como ela cresceu, né? Como ela tá grande. Ela veio correndo, me deu um beijo ali na hora de se confraternizar. Eu fiquei bem feliz também para ela lembrar da gente. E também pela vida do irmão Reginaldo, é isso, né? Reginaldo, líder dos jovens, juntamente com o presbítero Valdir, esse servo de Deus que tem trabalhado há algum tempo já na obra. E Deus abençoe vocês, a mocidade do e forte, né? É uma mocidade que tem um nome que expressa que é algo inabalável, que não se move. Que o Senhor então mantenha vocês. E a gente sabe que para ficar forte, inabalável, somente na rocha que é Jesus. Deus abençoe vocês. Vocês são muito bonitos. Parabéns pelo uniforme de vocês. Também ver aqui companheiros, o grupo Melodias do Rei, na pessoa do meu amigo Márcio, esse presentão que Deus deu para Itajaí há alguns anos já, né? Esse dia eu perguntei, mais do que a minha idade, só trabalhando no reino, né? Deus te abençoe, Márcio, também a família, Gil, o Everton, todos os companheiros, que Deus abençoe vocês. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês. Ver aqui alguns alunos e ex-alunos, né? A gente já dá alguns anos ali no Afonso Rios. Eu fiquei de ver o Marcos aqui, né? O Paulo, e também o Marcos ali atrás, né? Como eu disse na congregação ali de Costa, eu costumo sempre dizer que eu fico um tanto quanto tranquilo e confortável quando eu vejo alguns alunos meus, principalmente na igreja, principalmente quando é período de encerramento de trimestre, porque eles precisam muito de nota. Aí o professor está pregando, e como eles precisam de nota e o professor está pregando, eles ficam dando os glória bem alto, né, para ajudar o professor, né? Então, eu fico feliz de ver vocês aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Deus colocou com muita graça no meu coração uma palavra baseada no tema. Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar com a Bíblia aberta, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero pregar nessa noite, irmãos, sobre a promessa da era do Espírito. A promessa da era do Espírito. A gente sabe que o mundo, o dia a dia da gente, é marcado por tempos. O mundo é marcado por eras. O mundo é marcado por estações. A gente olha desde a natureza, onde o Senhor organizou o mundo e o universo de tal maneira que as coisas tivessem um determinado período de tempo. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Deus organizou luzeiros como o sol e a lua para delimitar as estações: verão, inverno, outono, primavera. Mas não apenas de forma natural, mas no próprio calendário humano, as pessoas, as civilizações, a sociedade organiza e delimita tempos e épocas.
Nós temos, por exemplo, muito estudado na escola, em história, nós temos a época do metal, do ouro, do bronze. A gente organiza a história através de eras. Nós estamos vivendo que os críticos, os estudiosos, os sociólogos dizem, nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade. Então tudo é delimitado, e todo tempo, toda era, toda época, ela é caracterizada, ela é marcada por algumas características. E isso não é diferente na vida e no reino de Deus. Deus, quando Ele vai lidar com a sua igreja, o seu povo, Ele vai organizar a sua forma de lidar, de se relacionar na história em determinadas eras, em determinadas épocas. Mesma coisa. Então Deus, Ele sempre, na sua economia, na sua forma de trabalhar, Ele delimitou tempos e eras. Nós temos a primeira grande era, se nós podemos dizer assim, da forma que Deus se relacionou com o seu povo. Estritamente falando, o povo de Israel, nós temos a era da lei, a época da teocracia, onde Deus escolheu, pensou, elevou, consagrou um povo pequenino, fraco, mas fez dele uma grande nação, que é o povo de Israel. E Ele trabalhou uma determinada época, era muito longa, é verdade, em cima desse povo para revelar os seus propósitos e a sua vontade para toda a humanidade. Porém, Deus, a partir desse texto, Ele faz uma promessa de uma nova era, de uma nova época. Essa nova era não seria mais delimitada a uma nação, a um lugar, a uma geografia, a um ponto específico do mundo. Essa nova era não seria mais lidada através da lei, de um sistema de rituais. Deus, nesse texto, Ele faz uma promessa, e uma promessa de um novo tempo, de uma nova época, de uma nova era, que seria mais gloriosa, mais feliz, mais abençoadora. E que era essa? Era a era do Espírito. Deus faz uma promessa aqui, que Ele enviaria um novo tempo, que se iniciaria dentro de uma determinada época, e se estenderia por um bom prazo até o final dos tempos, aonde seria marcada essa época pela época do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? E eu vejo nesse texto, então, Joel se levantando num contexto específico, falando para o povo especificamente de Judá, de Jerusalém, não para o reino do norte. E ele vai, mediante a capacitação do poder de Deus, vai falar: olha, eu, o Senhor, há de ser, prometo que há de ser, depois de alguns dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Deus está prometendo, Ele está anunciando. Perceba que os verbos aqui eles estão conjugados no futuro. Derramarei, profetizarão, terão sonhos, terão visões, derramarei naqueles dias. Deus, que é um Deus fiel, que é um Deus que a sua palavra é infalível, inerrante, sua palavra não cai por terra e não pode em nenhum nível ser comparada com a palavra do homem, está fazendo uma promessa que dentro de um futuro próximo, a partir dos dias de Joel, Ele derramaria do seu Espírito sobre o seu povo. E olhando esse texto, eu aprendo, irmãos, pelo menos 4 características dessa era. O que seria caracterizada a era do Espírito? O que marcaria a época, essa época que Deus está prometendo, a época do Espírito? Em primeiro lugar, eu observo a medida da promessa, a medida da promessa do Espírito nessa época. A Bíblia diz assim, no versículo 28, e há de ser que depois, uma nova época vai chegar, derramarei. O verbo que aparece aqui é o verbo derramar. Se a gente for olhar no original hebraico, o verbo que aparece derramar significa
significa verter. Se a gente for olhar mais a fundo o sentido e onde essa palavra apareceu em outro contexto da Bíblia, nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo 4, versículo 9, Moisés, diante de Deus, na sarça ardente, Deus fala para Moisés: Moisés, vai ao povo, eu vou te usar para libertar da escravidão e do poder bélico de Faraó. Moisés fala para ele assim: olha, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eu sou um homem gago, eu não tenho presença, eu não tenho postura para falar. Deus fala assim: olha, coloca a tua mão, Moisés, direita, debaixo da sua túnica. Moisés obedece a Deus, coloca a mão debaixo da sua túnica, e Deus diz: agora tira a mão, Moisés. Quando ele tira a mão, a sua mão está branca, está cheia de lepra, está se deformando. Moisés fica assustado. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, faça o mesmo movimento. Ele coloca a mão debaixo da túnica, e depois, quando ele tira de novo, a sua mão está completamente sã, curada, corada novamente, cheia de vitalidade. Deus diz: Moisés, se eles não acreditarem através desse milagre, eu vou fazer um segundo milagre. Você vai até o rio Nilo. Sabe o rio Nilo, o maior rio que existe no Egito, na África, assim? Pega um pouco da água, e aqui que está o verbo derramar. Pega um pouco da água e derrama a água, toda a água que você pegar, em terra seca. Quando você fazer isso, Moisés, acontecerá que o rio Nilo, as suas águas, se transformarão em sangue. Então o verbo ali é derramar. O que Moisés fez? Ele pegou água e derramou ela. O verbo derramar aqui é entornar. O que é entornar? Se eu pego esse copo e derramo um pouquinho de água apenas, isso não é derramar o sentido do verbo aqui, é só derramar um pouco, de forma parcial. Mas o verbo denota aqui entornar. O que é entornar? Pegar o copo, começar a derramar água e despejando o seu conteúdo até o final, de tal forma que quando eu acabo de derramar, o copo está totalmente de cabeça para baixo, a tal ponto de que não sobra nada dentro do copo, nem uma gota, nem um líquido. Isso significa derramar. E Deus está dizendo: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O que Deus está dizendo aqui e que está nos mostrando é que Deus, Ele é generoso na hora de derramar o seu Espírito. Deus não é sovina, Deus não é mão presa. Deus não se limita em derramar apenas um pouco. Na sua promessa, um novo tempo chegaria, aonde o seu Espírito seria derramado totalmente, não é de forma parcial, não é apenas um pouco, não é metade do copo, mas Ele derramaria abundantemente o seu Espírito sobre o seu povo. Ezequiel, ele captou essa promessa de Deus, no capítulo 39, versículo 29 do seu livro, e ele disse, através da palavra de Deus, ele disse: já não esconderei o meu rosto, eu não vou esconder mais o meu rosto do meu povo, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Tem uma versão, a NVT, que diz assim: eu nunca mais me ausentarei, ou seja, eu nunca mais deixarei meu povo, eu nunca mais estarei ausente, eu nunca mais estarei distante, mas eu estarei constante, eu estarei permanente. Por quê? Por que o Senhor não vai se afastar mais? Por que o Senhor não vai se ausentar mais? A razão é porque Ele vai derramar totalmente, não tem mais como tirar, porque Ele derrama totalmente sobre o seu povo, o seu Espírito. Em primeiro lugar, a medida da promessa, ela é ilimitada. Em segundo lugar, qual é o objeto? O que está sendo prometido aqui? Qual é o objeto da promessa? Versículo 28, a palavra de Deus que diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Perceba que Deus está prometendo o meu,
Objeto de possessivo aqui, o pronome demonstrativo que denota a sua possessão. É o Espírito, com letra maiúscula, que vai ser derramado. Esse é o teor da promessa. Esse é o objeto da promessa. É isso que vai ser derramado sobre o seu povo. Irmãos, se a gente for olhar para a Bíblia, Deus derrama muita bênção sobre o seu povo. Deus derrama muita bem-aventurança sobre o seu povo. Deus envia, por exemplo, quando o povo estava peregrinando no deserto, Deus enviou carne, Deus derramou do céu maná. Na época de necessidade, por causa da colheita, Deus derramava a chuva seródia para amolecer a terra. E depois de quase 5 meses, Deus derramava a chuva temporã para deixar a lavoura pronta para ser colhida. Deus derrama tanta bênção espiritual sobre o povo de Israel. Só que aqui, o que está sendo prometido, que vai ser derramado, não é bênção material. O que Deus está prometendo, o objeto, o teor da promessa, não é algo físico. É muito bom quando a gente recebe uma bênção que Deus derrama, uma bênção na justiça, uma bênção no trabalho. É muito bom quando Deus prospera e derrama sobre a nossa despensa, o nosso lar, muitas bênçãos. É ótimo, mas o que eu estou dizendo aqui é algo que vai além disso. O que eu estou pregando aqui nessa noite é algo que se sobressai a qualquer bênção física que Deus pode derramar sobre nós. O objeto que está aqui, o teor da promessa, o conteúdo da promessa, o teor da promessa é o meu Espírito, letra maiúscula. Vamos, o que Deus está prometendo aqui é derramar o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, se você recordar em Gênesis capítulo 1, quando a terra estava sendo formada, havia trevas e caos sobre a terra. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava como se fosse um pássaro sobre as águas das terras, sobre a deformação da terra. Sabe quem deu ordem, trouxe do caos, da bagunça a ordem? Foi o Espírito de Deus. Uma vez o mundo construído, Deus não abandonou a sua criação. Aliás, Ele está na sua criação, cuidando para que ela não seja destruída. Salmo 104, a Bíblia vai dizer que todos os dias o homem levanta pela manhã, vai para o seu trabalho, colhe, planta e no final do dia ele volta. Quando anoitece, os animais selvagens saem dos seus covis, como o leão e o chacal, e os filhos dos leões bramam por comida. A Bíblia diz que Deus envia o seu Espírito para cuidar dos filhotes dos leões. A Bíblia diz que quando amanhece, o homem sai de volta para a sua vida. E o salmista vai dizer que é o Espírito de Deus que é enviado diariamente sobre a terra para renovar a verdura, para renovar o campo, para renovar o sustento, para renovar as condições de vida na terra. Então saiba de uma coisa: quando você está sentado na mesa, cortando aquele alface, você sabe que o alface ele não nasceu na gôndola da verdureira. Você sabe disso. Você sabe que você, quando você sai de lá da verdureira e volta no outro dia, não é que brota do nada. Teve algum agricultor que lançou a semente. E deixa eu te dizer uma coisa: quando ele lança a semente e cuida da terra, aquela planta nasce. É o Espírito de Deus. Aleluia, que está cuidando para que tudo venha a dar certo na terra. Sabe quem é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquele que sonda as profundezas de Deus. Sabe quem é o Espírito de Deus? É aquele que habita dentro do nosso coração, na batida da nossa oração. Não é pelas nossas palavras, mas com os gemidos que nós damos na oração diante de Deus. O Espírito, que é Deus, Ele intercede por nós diante de Deus. Eu estou falando da promessa. O teor dessa promessa é o Deus Espírito. Sinceramente, irmãos, eu não consigo. A minha mente não alcança. A minha mente é muito limitada, ela é muito pequena. Eu tenho muito pouco tempo de caminhada com Deus para entender. E talvez a eternidade não vai ser suficiente para mim entender esse grande mistério. Que Deus
prometeu derramar do seu próprio Espírito sobre a igreja. Eu estou entrando aqui com temor e tremor que eu vou falar aqui. Deus, Ele promete derramar dele mesmo sobre nós. Porque o Deus, não existe essa coisa de a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Não existe. Existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito não são três deuses, eles são um Deus só. Só que os três se distinguem um do outro, mas é apenas um. É nesse mistério que eu digo que na matemática da Trindade não funciona igual a nossa matemática, porque na nossa matemática 1 mais 1 mais 1 é 3, mas dentro da Trindade 1 mais 1 mais 1 é 1. O que Deus está dizendo é que Ele vai derramar, eu sinto a presença de Deus nessa noite. Ele vai derramar do Deus Espírito. E se o Deus Espírito é Deus prometendo que Ele vai derramar dele mesmo sobre a igreja. Pensa no que significa isso. Eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra sendo despejado sobre nós. Isso me traz temor, irmãos. Isso me traz tremor. Porque quando Deus desceu no Antigo Testamento para se revelar ao povo de Israel, uma vez liberto do Egito, Deus escolheu um lugar para ele descer, um monte Sinai, um monte enorme, gigante, rocha maciça, dura, pedra. Mas quando Deus toca no monte, o monte começa a tremer. A escala Richter com certeza daria de mais de 5 graus do terremoto. De repente o monte não só treme, mas de repente as pessoas começam a observar da pedra, começa a sair fumaça. De repente uma nuvem, e ela baixa sobre o monte. As pessoas começam a ouvir raios e trovões e relâmpagos. De repente alaridos de trombetas. Eles sabem que o Deus Jeová, o Santo, desceu sobre o monte. O que Deus está dizendo é que Ele vai derramar sem medida a sua presença sobre nós. É diante disso que quando eu sei que Ele vai descer com poder e vai ser derramado, o meu coração se calma, eu me dobro, eu confesso, eu me arrependo, mas ao mesmo tempo eu desejo, porque eu quero, porque eu almejo, porque eu quero da sua presença na minha vida. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus essa noite? O objeto da promessa é o próprio Espírito. Em terceiro lugar, primeiro, uma bênção a 100 dias. Segundo, seria o próprio Espírito de Deus derramado sobre nós. Em terceiro lugar, qual é o alcance dessa promessa? Quem alcançaria essa promessa? O texto diz que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne aqui é
todas as pessoas sem distinção. E o texto vai discriminar isso para nós, vai dizer assim: os vossos filhos, vossas filhas, velhos, jovens, servos e servas. O que Deus está dizendo aqui? Não vai ter idade, não vai ter classe social, pode ser servo, pode ser escravo, não vai ter classe financeira, econômica, pode ser rico, pode ser pobre. A minha promessa é que vai alcançar todas as pessoas. O dom do Espírito seria derramado sobre todos, sem discriminação. Porque antes, irmãos, o dom do Espírito, a promessa, a dádiva do Antigo Testamento, os irmãos sabem, era dada apenas, escute, para os líderes, para uma casta, para algumas pessoas selecionadas. Quem recebeu o Espírito no Antigo Testamento? O Espírito era derramado sobre os juízes, na época que não havia rei em Israel, pessoas que lideravam a nação, como Gideão. O Espírito era derramado também sobre reis, como Saul e Davi, que receberam o Espírito, sendo o líder maior, o chefe maior da nação, para conduzir a nação de Israel. O Espírito era derramado também sobre profetas, como Miqueias, para anunciar a palavra de Deus para o seu povo. Então o Espírito no Antigo Testamento era dado para apenas algumas pessoas, para a liderança de milhares, de milhões da nação de Israel assentada na Palestina. Apenas uma meia dúzia de milhões, 5 ou 6 pessoas de toda a nação tinha a condição de receber o Espírito. Mas ele está dizendo aqui, isso vai durar apenas mais um tempo, porque logo, logo vai chegar o momento em que o meu Espírito vai ser derramado, e não vai ser só sobre a liderança, não vai ser só sobre a liderança, vai ser sobre velhos, vai ser sobre jovens, vai ser sobre crianças, vai ser sobre gente rica e gente pobre, porque não vai ter discriminação. Meu Espírito vai ser derramado sobre todos. Esse era o sonho de Moisés, esse era o grande sonho de Moisés. Moisés estava servindo a nação de Israel como líder, conduzindo, peregrinando pelo deserto da África e pela região de Cades-Barneia, e Moisés estava conduzindo a nação, que era conduzida pela nuvem, uma nação de nômades e peregrinos, sentavam, andavam, não havia tempo para plantar, não havia tempo para colher, eles dependiam unicamente, exclusivamente da provisão de Deus. Deus providencia diariamente maná, maná, maná. Só que chegou uma hora, depois de tantos anos peregrinando no deserto, que o povo cansou de comer o maná. Eles não queriam mais comer maná, eles estavam enjoados de maná, e eles desejaram o alho da cebola lá do Egito. Aconteceu que Deus ficou revoltado com a nação de Israel e falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, estou cansado desse povo, eu vou destruir essa nação. Aí Moisés fica um pouco cabreiro e fala assim: Deus, olha, o povo está reclamando, é verdade, todo dia na porta da tenda da casa de cada um deles estão reclamando que estão comendo só maná. Mas é o seguinte, Deus, o filho não é meu, o filho é teu, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que criou. E o que o Senhor está fazendo? O Senhor está jogando no meu colo para mim cuidar, é o Senhor que tem que cuidar. Aí ele pede perdão pela nação de Israel, e Deus diz assim: tá, Moisés, o que tu quer? Olha, Deus, eu estou cansado, porque eles estão reclamando para mim o tempo todo. Quem dera, se o Senhor pudesse levantar outras pessoas para me ajudar. Deus diz: Moisés, muito bem, escolhe 70 pessoas da nação de Israel, separe esses 70, porque eu repartirei do Espírito que está sobre você, o Espírito Santo, sobre os outros 70. Esses outros 70 vão te ajudar a carregar as cargas. Moisés, muito bem, como é que eu faço, Deus? Amanhã, chama esses 70 na porta lá da tenda do encontro, do tabernáculo. Encontra eles lá, que eu vou dividir o meu Espírito que está sobre você, o Espírito Santo, porque o Espírito era dado apenas para os líderes da nação. Moisés está perto da porta da tenda do encontro. Os 70, na verdade 68 aparecem ali. Deus derrama do seu Espírito, tira do Espírito de Moisés, do Espírito Santo, e reparte sobre os 68. Mas espera aí, Manuel, não era 70 que Deus mandou? Era 70, mas 2 se esqueceram da agenda e ficaram lá no arraial, a mais de 1 quilômetro da tenda do encontro. Ficaram 2 pessoas, Eldade e Medade,
ficaram lá na sua tenda e esqueceram do culto, esqueceram do dia da consagração, esqueceram do dia que Deus ia derramar o seu Espírito sobre eles. Porém, o Espírito de Deus, que não se limita a rituais, a protocolos, a liturgia, porque Ele é livre, porque Ele é soberano, porque Ele faz o que Ele quer. Esse Espírito desceu sobre os 68, deu uma escapada, passou 1 quilômetro da demarcação que separava a tenda do encontro do acampamento de Israel. Foi lá, encontrou sentado na tenda Eldade e Medade, possuiu, encheu eles do seu Espírito, e eles se levantaram e começam a profetizar no meio da tenda, no meio da congregação de Israel. O menino passa curioso, olha os dois profetizando, fica assustado. Ele diz assim: mas ninguém profetiza, ninguém tem o Espírito, é só Moisés. Ele sai correndo para avisar Moisés. Só que antes de contar para Moisés, ele chega para Josué e fala: Josué, olha só, tem 2 moços, tem 2 homens, Eldade e Medade, estão lá no acampamento, estão profetizando. Aí Josué olha para Moisés e diz: Moisés, tu não vai fazer nada? Eles estão escandalizando, eles estão lá profetizando. Moisés olha para ele e diz assim: Josué, você está com ciúme de mim, Josué? Quem me dera todo o povo fosse cheio do Espírito de Deus. Quem me dera todos fossem profetas. Deus ouviu a oração de Moisés. E depois de centenas de anos, ele levanta o profeta Joel e diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, todos os jovens vão profetizar. Deus prometeu sem discriminação. Sabe o que quer dizer isso? Que a promessa, ela foi dada para mim, para você. Não tem discriminação. Será que você já recebeu uma promessa plena de ser cheio do Espírito Santo? O Espírito não é só para líderes, eles estão aqui e são capacitados para isso. Mas Deus quer encher você. Deus quer encher você, jovens. Deus quer fazer de cada um de nós profetas, pessoas que têm uma palavra, pessoas que levantam com a Bíblia aberta e com uma das mãos abertas e anunciem a vontade do Senhor, pessoas que orem e as pessoas serem curadas, pessoas que se levantem para liderar o movimento, o avivamento. Deus tem a sua promessa para todos. E eu me lembro de uma história que o Leonardo Ravenel conta, um pregador inglês britânico. Um dia ele se encontrou com um dos seus melhores amigos, influenciou a sua vida, Tozer. Quando ele encontrou o Tozer estava com uma carta na mão, estava chorando ao ler a carta. Chorava. Aí Ravenel se aproximou e disse assim: desculpa interromper, mas eu posso saber do que se trata essa carta? Tozer olhou para o Ravenel e disse assim: Léo, essa carta é uma das coisas mais preciosas que alguém pode receber. Eu prefiro 1000 vezes receber uma carta como essa do que receber uma carta do presidente dos Estados Unidos. Aí o Leonardo ficou com curiosidade e perguntou: mas do que se trata a carta? Ele começou a contar a história. Um homem no norte da Irlanda, um homem chamado Dumas, D-U-N-A-S, Dumas. A história desse homem, um homem negro, que entrou numa das congregações da Irlanda, sentou-se no banco, desviado. O pastor pregou a palavra. Dumas recebeu Jesus Cristo no seu coração. As correntes caíram. Ele se arrepende. Ele é liberto. Ele é salvo. Ele nasce de novo. Naquele culto que ele ouve a palavra, ele fica lá atrás. O seu coração está cheio de alegria. Ele está cheio de prazer. É um novo convertido. Está queimando no primeiro amor. Ele espera todos saírem da igreja. Quando o pastor vai passar por ele, ele cumprimenta o pastor e diz: pastor, eu estou feliz. O pastor lá disse: eu também estou feliz pela decisão que você está tomando. E ele diz assim: pastor, se você está feliz por mim, eu quero que fique bem claro que não existe alegria que se compare com o que eu estou sentindo. Eu sinto algo que eu nunca senti antes. Pastor, eu preciso falar do que eu estou sentindo. Preciso anunciar sobre Jesus que você anunciou nesse culto.
pastor, me dê essa liberdade para falar. Pastor, eu vou lhe pedir uma coisa, eu sei que o senhor não conhece, e de repente o senhor deve estar achando que eu estou emocionado demais, mas por favor, me dê um lugar para pregar. Pode ser uma igreja pequenininha, mas me dê um lugar para falar. O pastor ficou assustado, é um novo convertido. Aí o pastor olha para ele e diz assim: olha, meu filho, volte aqui semana que vem, a gente vai conversar sobre isso. Achou que era um novo convertido, que estava na emoção e não iria voltar. Pois passou uma semana, no culto de domingo, quem estava lá? Chorando, glorificando, pulando. Era o Thomas. Acabou o culto, ele se aproxima rapidamente do pastor. O pastor já sabia o que queria querer, e ele pede: pastor, o senhor pensou, orou, vai me dar algum ponto de pregação, uma igrejinha para mim pregar, para mim falar, porque esse sentimento do meu pastor continua queimando aqui dentro. A alegria é grande, eu preciso falar. Aí o pastor olha para ele e diz assim: meu filho, você acha que igreja é assim, que a gente carrega dentro do bolso e pode tirar para dar para um e dar para outro? Não é assim. Mas faz o seguinte, ele querendo se livrar do Dumas, disse assim: volte na quarta-feira, porque amanhã vai ter uma reunião com os presbíteros e a gente vai decidir sobre a sua situação. Chegou na segunda, o corpo de presbitério reunido, e o pastor fala: olha, eu estou com um problema aí, tem um novo convertido, ele está empolgado demais, mas sabe como é que é? É novo convertido, aceitou Jesus agora, ele está pedindo uma igreja, e eu estou sentindo que ele não vai parar de me incomodar enquanto eu vou tomar uma provisão. Aí o presbítero levanta a mão: pastor, lembra daquela congregação no interior, bem pequenininha, cheio de irlandeses natos, daqueles bem raiz mesmo, que tem 5 membros só? Então, por que o senhor não coloca ele para pregar naquela igreja? Coloca para pregar naquela igrejinha lá, porque daqui a pouco os irlandeses vão ver um homem negro pregando lá naquela igreja, vão ficar cansados dele, a igreja já está minguando, vão sair, vai acabar a igreja, a gente vai fechar e a gente não vai ter mais problema com esse homem. Ele: pode ser, uma boa ideia. Chegou na quarta-feira, o Dumas veio falar com ele e ele disse: olha, tem uma igreja para ti, o endereço é esse. É uma igreja tão escondida que nem o anjo do Senhor encontrava, irmãos. Deu a igreja para o Dumas. O Dumas, antes de ir para a igreja, ele saiu daquele lá e ele fez um propósito. Ele pegou algumas coisas, saiu da sua casa, foi até a floresta próxima que tinha da sua cidade, entrou dentro da floresta, caminhou por dentro da floresta, atravessou o rio, até que encontrou uma espécie de uma caverna. Ele entrou dentro da caverna, ele fez um buraco na parede e escreveu: eu não saio daqui enquanto não for capacitado. Somente ele e a sua Bíblia dentro da caverna. 1 dia, 2 dias, clamando: Deus, se o Senhor realmente me escolheu, se o Senhor tem algo para mim, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero que o Senhor me encha, eu preciso do teu poder na minha vida. Ele lavou-se no rio, ele ficou em jejum 10 dias, 15 dias, 20. No 21º dia, Dumas saiu e foi assumir aquela pequena congregação do interior da Irlanda do Norte. O Leonardo Ravenhill está ouvindo essa mensagem da carta falada pelo Tozer. Aí o Ravenhill disse: e aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que desde aquele homem saiu, depois de 21 dias, clamando pelo Espírito de Deus na sua vida, a igreja, que era de 5 irlandeses, passou para 3.000 pessoas em menos de um ano. Deus, Ele capacita qualquer um que abra mão de tudo para ser cheio do seu Espírito, para ser usado. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos de sequidão espiritual. Nós estamos vivendo tempos em que parece que é um fastio das pessoas. As pessoas não vêm mais com expectativa do culto, porque elas seguem uma tradição e elas já sabem a ordem da liturgia. Elas vivem as suas vidas repetitivamente, é como a roda girasse no mesmo eixo o tempo todo na sua vida. E parece que a vida cristã se limita e se resume a isso. Porém, eu vim aqui nessa noite para dizer para você agora, ao finalizar essa mensagem, que Deus marcou um escudo. E Ele está procurando pessoas que tenham a disposição de rasgar o coração, dizer: Senhor, eu já sonhei com um tempo em que eu queria ser usado por Ti. Eu já sonhei com uma época que eu queria mudar muito.
Eu queria queimar no teu altar. Mas esse tempo parece que no dia a dia a correria passou. E você está vivendo uma cisterna rachada, rota, seca. Você vive de algumas migalhas que caem de vez em quando. Mas Deus prometeu. E Deus é fiel. Ele tem uma promessa. De derramar o seu Espírito. Se você está com vontade e desejo de uma vez mais, uma vez mais, cheio do Espírito, eu te convido a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. E o Deus que falou pela boca do profeta Joel, quer derramar e repartir uma bênção sobrenatural sobre a sua vida. O convite é esse. É para aqueles que realmente têm desejo. Em que em algum momento durante essa mensagem, a palavra que é viva, é eficaz, é como uma espada. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A notícia que eu tenho para dar para você é que a era do Espírito não acabou. Aleluia! Jesus disse: eis que eu envio sobre vós o Consolador. Vocês não ficarão órfãos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, não é querer ser saudosista, não é querer ser saudosista, até porque ninguém tem idade direito para ser saudosista. Mas eu consegui testemunhar um tempo em que um time de crianças não era chamado de culto, era chamado de culto. Porque quando as crianças se reuniam no porão da igreja, na sala da igreja, a irmã que liderava o culto era usada tremendamente. Crianças eram batizadas com o